A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre estamos falando sobre mordomia cristã, a gratidão e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Qual foi o recurso que Deus te confiou? O maior deles é a sua vida. Como você tem administrado a vida que Deus te deu. Vamos falar hoje da lição de número 2, um assunto muito bom, falar sobre o povo saindo do Egito. Isso mesmo. Lição de número 2 será no dia 13 de abril de 2025, 13 de abril, será aplicada na sua igreja. O título é A Proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Vamos conversar aqui? Eu já tive a oportunidade de ministrar um pouquinho sobre essa passagem que Faraó faz algumas propostas para Israel. Vá só os homens, vá os homens e deixe as crianças, vá os homens e as mulheres, vá os homens, mas deixe os gados, ou seja, sempre Faraó tentando dizer, vai, mas não leve tudo, vai, mas deixe algo. E não é isso que o mundo tem nos proposto? Você pode até ir à igreja, só continua adorando a gente aqui. Ou se não quer adorar, muda a palavra, você continua indo para a igreja. No entanto que, de vez em quando, você vai para um churrasco de final de ano, onde tem balada, onde a gente comemora, tem cigarro, tem bebida, tem... Pode ir, mas de vez em quando a gente vai para o estádio do futebol, gritar pelo time de futebol, mas você pode ir para a igreja. A gente só mistura tudo aqui. Vá, mas deixa alguma coisa com a gente. Essa lição vai prometer. Certo? Que Deus abençoe você, Deus abençoe o pastor Amarildo. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida. Primeiro, porque você está entendendo o intuito do canal Bíblia para o Cotidiano. Por isso que já no começo eu peço para você se inscrever, curtir e comentar. Não te custa nada e vai levar o canal um pouco mais longe. Na última lição, que foi a primeira lição, eu deixei aqui duas possibilidades sobre a história de Caim e a sua família. E graças a Deus eu fiz o que Deus colocou no meu coração e acho que por o que eu fiz foi certo, porque não teve nenhum comentário contrário. Não que eu esteja procurando apenas aprovação, tanto que eu deixei as duas margens, você via qual era a melhor e aplicava. E hoje pela manhã o meu pastor ele me fez um elogio dizendo que foi muito bem. Assuntos polêmicos a gente coloca as possibilidades e deixa aí o povo ler a Bíblia e decidir o que é. É isso que a gente tem que fazer. Aqui nessa lição tem assuntos polêmicos também, mas eu vou tentar contornar da melhor maneira possível. Não ficarei em cima do muro, mas também não me meterei em conflitos alheios, certo? Bora lá? Aproveitando que estamos falando vamos falar de finança, eu estava fazendo uma live e uma pessoa, como é o nome dele? Ricardo, será? Eu acho que é Ricardo. Ele falou, professor, como é que a gente pode abençoar o canal Bíblia para o Cotidiano? Como é que a gente abençoa? Aí eu falei, Ricardo, o problema é que a gente pede para as pessoas abençoarem e as pessoas acham que a gente só quer dinheiro, só quer dinheiro. Só que eles não veem que a gente faz de graça, né? Aí quando a gente deixa aqui o Pix, as pessoas acham que a gente está cobrando pelo que está fazendo. E a gente não cobra. Eu não cobro para estar aqui. Tanto que é de graça. A plataforma do YouTube disponibiliza para você. Mas, se você quer contribuir com o canal Bíblia para o Cotidiano, eu vou deixar escrito aí para você. Mas é fácil de decorar. B, que é de Bíblia, né? B para o cotidiano, @gmail.com. Pronto. É o nosso. Diretamente você vai cair na conta do canal Bíblia para o Cotidiano. Você pode contribuir desde R$1 a R$1.000. O dinheiro é seu. Você investe onde você quiser, tá bom? Então, se você quiser contribuir financeiramente para o canal, esse é o Pix do canal. B para o cotidiano. Eu vou voltar a dizer o que eu dizia lá no começo. Se você quiser e puder
não faz o que você quer, não quer porque a gente está pedindo, não se sinta constrangido e não vá fazer o que você não pode, tá bom? Deus abençoe e bora para a nossa lição de hoje. O nosso textuário se encontra no livro de Êxodo, capítulo 10, verso 25. Escrito está: Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. Esse textuário já é um textuário muito forte, porque Moisés, vem na mente do sacrifício de Abraão, né? Mas Moisés disse: Olha, a gente está saindo daqui, Deus nos chama para sair daqui do Egito e vocês vão dar o sacrifício que a gente vai sacrificar. Pelos anos que nós trabalhamos, pelos anos que o povo trabalhou, pelos anos de escravidão que o povo passou, vocês vão dar as ofertas, no caso aqui, vai dar os holocaustos e o sacrifício que nós vamos oferecer. Pelos anos que a gente fez o Egito ser grande como ele é, porque o Egito cresceu por causa do povo de Israel, começando com José. O Zezinho, lá o pequenininho Zezinho, que se tornou segundo mandatário lá no Egito. Daí para frente, o Egito ficou enorme. Se eu não me engano, posso estar errado nessa minha fala, se eu tiver você me corrige, foi a primeira nação do Antigo Testamento ser a grande potência do Antigo Testamento, foi o Egito. Foi a primeira que se manteve como a grande potência do Antigo Testamento, porque Deus contornou para preservar não somente o Egito, mas o povo que ali estava, que era o seu povo, que foi junto com Abraão, Isaac, com Jacó e os seus filhos, que José estava lá, tá bom? Então Deus usa Moisés dizendo: o sacrifício que vamos sacrificar, você é que vai dar. É forte ou não é? Verdade aplicada. Devemos adorar o Senhor com cânticos, com nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. Então, aqui, vamos separar essas três palavras aqui, que adoração, e eu sei, irmãos, que é complicado a gente falar de dinheiro, né? Tem tanta gente usando o dinheiro da igreja de maneira errada, que aí quando a gente vem falar de dinheiro, aí sempre vai ter alguém que vai falar mal, maltratar, xingar, enfim. Essa minha atitude de deixar o Pix do canal aqui, vai ter gente que não vai gostar, sabe? Só que a gente, irmãos, põe isso na cabeça. Eu falava isso de manhã aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu falava isso de manhã na escola dominical, eu que abri a escola dominical desse trimestre. Irmãos, a gente senta nas cadeiras almofadadas, nos bancos, ar-condicionado, ventilador, luz, água, aluguel, e a gente ainda não quer contribuir para a igreja, é sério. Porque, irmão, você está usufruindo. Eu falei, né? A igreja comprou um instrumento para a igreja, um contrabaixo. Não vou lembrar o valor. E como é que foi comprado esse contrabaixo? Com os dízimos e oferta. Então a gente tem um bom som, a gente tem um som, a gente tem isso e a gente ainda não quer contribuir. Não faça isso. Se você não quer contribuir, irmãos, então você fica quieto. Não atrapalha a bênção de ninguém, não. Porque existe bênção em contribuir. Você sabia disso? Você que é contra a contribuição financeira, existe uma bênção em contribuir. Melhor é quem dá do que quem recebe. É bíblico, irmãos. Há recompensa para quem dá. Só que eu entendo você, de verdade. Tony, eu entendo você. Porque às vezes as pessoas dão o dinheiro para um fim e por causa do mau caráter de uns, nós não podemos julgar o todo. Existem muitos pastores honestos, existem muitas igrejas honestas que pegam seus dízimos, oferta, investem em missionário fora do país ou até mesmo nos sertões do nosso país. Em ajudar órfãos e viúvas, tem, mas o problema é que nós, seres humanos, olhamos apenas para aqueles pastores que são maus, aqueles pastores que pegam o dinheiro, compram casas, mansões, aviões, jatos e não ajudam os pobres e os necessitados. Mas se a gente for olhar só para esses, é minoria, irmãos. Pode olhar, é minoria daqueles que fazem as coisas erradas, usam o dinheiro de maneira errada. Então, se você você está dentro de uma igreja e essa igreja tem luz,
você tem que contribuir para essa luz ser paga. Porque só está tendo culto porque alguém pagou. E se você está lá, você está usufruindo do dízimo que alguém deu. Você entendeu? Não faz isso não. Se você não quer contribuir, então fique quieto. Já ouviu aquele ditado? Se não é para ajudar, então não atrapalhe. É uma sinceridade, é um pedido, porque existe bênção em quem contribui. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha que há bênção para aqueles que contribuem na obra do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus não deve nada para ninguém. Não deve, tá bom? Então guarda isso no coração. Não fique chateado. Existe muita gente boa, o problema é que a gente só olha para os maus. Na verdade aplicada, 3 observações. Temos que adorar o Senhor com cântico, ok? Temos que adorar o Senhor com os nossos bens e temos que adorar o Senhor com o nosso viver, ou com a nossa vida. Então você pode adorar a Deus de 3 maneiras, cantando a Ele com os seus bens e adorar Ele com o seu viver. E se a gente voltar de trás para frente aqui, a sua vida é a maior adoração que você pode dar a Deus. Porque você está vivo, você tem um emprego, você pega essa finança e compra um microfone, você compra um playback, você compra uma caixa de som para que você possa cantar um hino congregacional com a sua igreja. Então você pode adorar a Deus nesses 3 aspectos, ok? As nossas verdades aplicadas nos diz assim, objetivos da lição nos diz assim, saber que Deus deve ser adorado, identificar o que afeta nossa adoração a Deus, isso aqui vai ser bom, esse ponto 2, hein? Maravilhoso. E o terceiro objetivo é ressaltar que devemos servir a Deus com o nosso melhor. E qual é o seu melhor? Eu já digo agora, o seu melhor é a sua vida. Não é dinheiro, não é carro, não é riqueza. O seu melhor é a sua vida. Não tem quem queira dizer que é milhões ou centavos. Não. O melhor não é a oferta de viuvinha. O melhor não foi os 1000 touros que Salomão ofertou. Não. O melhor que Deus te deu é a sua vida. A sua vida é o maior motivo de adoração a Deus. Como disse Paulo, olha que gravidade, e a gente não presta atenção. Quer comer, quer beber, faça tudo para a glória de Deus. O seu melhor é a sua vida. Então, dedique-se a Ele, viva para Ele. E não esqueça dos 2 mandamentos resumidos por Jesus. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti. É a tua vida que é a melhor adoração que você pode servir. Ok? Ok? Bora lá. O nosso texto de referência de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo número 24 a 26. 3 versículos pequenininho. Se você não tem a revista, acompanhe aí. Vai estar na descrição do vídeo. Eu esqueci, eu sempre falava, né? Está na descrição do vídeo, ó. Tema, texto áureo, verdade aplicada, objetivo, leitura bíblica e o que mais que eu coloco? Motivo de oração. Até o motivo de oração eu coloco na descrição do vídeo, ó. Tá na descrição. Eu esqueci de falar. Faz tempo que eu não digo isso aí. Escrito está, Êxodo capítulo 10, 24 a 26. Então, Faraó chamou a Moisés, quase não sai, e disse, ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Ele diz, pode ir, mas não vai levar as vacas e não vai levar as ovelhas. Pode até levar as crianças, mas os bens vai ficar. Olha a proposta de Faraó. Bom. Proposta boa. Peraí, a gente vai ser livre, gente. Que fique com as ovelhas, que fique com as cabras, que fique com os bodes, fica com tudo aí, Faraó. Nós tá indo embora. Tchau, fui. Boa proposta ou não? Boa. Mas não foi o que Deus disse. Deus disse que ia sair com tudo. Tudo é tudo. Mesma proposta. Guarda aí a primeira do dia, ó. Eita, parece pregação. Receba aí. Não é porque é bom que é o que Deus escolheu. Deus disse, vai sair com tudo. Lembra que nesse texto,
Até os ossos de José saem do Egito. Até os ossos de Zezinho, o menininho que foi vendido como escravo, casa de Potifar, prisão, virou... Nem os ossos dele ficou no Egito, irmão. A proposta é boa, eu deixo vocês irem. Só ficam os seus bens. Irmão, quem foi escravo vai usufruir da liberdade. Você acha que está preocupado com boi? Eu não me preocuparia. Se Deus não tivesse dito para mim que eu ia embora sem deixar nada. Então, cuidado, que às vezes tem um mundo oferecendo o bom e Deus dizendo, não é porque não foi isso que eu disse. Tem gente trocando o bom pela obediência. Eita! Verso 2. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que é o nosso textuário, né? Que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. E também nosso gado há de ir conosco. Olha só que forte isso aqui. Nenhuma unha ficará, porque havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos o que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Moisés está dizendo, a gente não escolhe que gado vamos levar. Deus é que vai pedir, então tudo é dele. Vamos levar tudo, mas guarda no coração, não ficará uma unha sequer. Vai levar tudo, porque Deus está dizendo, vocês vão sair com tudo, certo? E no sugerido de hoje, 225, 222, 253. Louve, porque pede aqui com cântico, então adore ao Senhor. Motivo de oração, ore para que Deus tenha a primazia em nossas finanças. É isso mesmo, bora lá. Soberano e eterno Deus, somos gratos a Ti por essa segunda aula e hoje nós vamos entender, representando para os dias de hoje o que foi representado lá com o faraó. Uma proposta boa, mas não é a Tua vontade. Então que as nossas finanças, ela seja, Senhor, a Tua prioridade, que nós possamos priorizar através da nossa finança o Teu reino, contribuindo para o nosso culto, contribuindo, Senhor, para o nosso templo, contribuindo para os órfãos e as viúvas, contribuindo para a manutenção de tua casa, para que nós possamos ter saúde para ir trabalhar, saúde para poder buscar o pão de cada dia e não nos deixar faltar nada quando tu for o Senhor das nossas finanças. Eu te peço por mim e pelos que me ouvem, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém daqui? Amém daí. Introdução nos diz assim: Moisés se negou a deixar os animais no Egito. E essa atitude remete ao posicionamento do crente diante de uma orientação de Deus. A atitude de Moisés mostra que ele não renunciou ao que viria a ser motivo de adoração e louvor a Deus. E qual era o motivo de louvor e adoração a Deus? Sacrifícios. E ele precisava dizer, não posso deixar nada para trás, porque temos que oferecer a Deus o melhor que nós temos. Ponto de número 1, adorando a Deus. Adorar é obedecer ao primeiro e principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 5. Assim, todos somos chamados a adorar. Deus escolheu Moisés para conduzir os israelitas para adorá-lo no deserto. Mas Faraó considerou as palavras de Moisés mentirosas. O Faraó disse, você está mentindo, Moisés. Moisés disse, nós vamos adorar. Moisés mentiu ou não mentiu, irmãos? Uma boa pergunta aí para a escola dominical. Moisés mentiu ou não mentiu quando disse que ia adorar a Deus no deserto? Lógico que não mentiu, irmão, falou a verdade. Ele só não disse que não ia voltar, né? Ele disse, nós vamos adorar. Agora, voltar é outra história. E não foi isso que Moisés fez? Adorou. Pois é, a primeira Páscoa, por exemplo, foi um ato de sacrifício. Cada um pegou um cordeiro, cada um comeu com sua família, os pães árvores, teve a adoração. Lá, sim, Moisés só não ia voltar, né? Lógico que não.
versículo de número 1. E depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A festa da Páscoa foi a primeira. Páscoa foi a festa feita por Israel, foi a festa da Páscoa. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ousado Faraó, não é à toa que perdeu tudo, né? Ou quase tudo. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, e portanto deixamos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifício ao Senhor, e a ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Isso. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo de suas obras? Ide a vossos cargos. E disse-lhe também Faraó: eis que o povo da terra está muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Faraó está dizendo: é muita gente, e vocês, com essa conversa de adoração, eles estão parando de trabalhar. Aí Faraó disse: então eu vou dar mais trabalho para ele. Eles estão muito ociosos. Não estavam ociosos, não. Eles eram trabalhador. Mas chegou o tempo da libertação. E na libertação, você não deixa nada para trás. Eita glória! 1.1. Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. Deus chama as pessoas certas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive com retidão, abandona o pecado e adora com um coração sincero. Moisés foi enviado por Deus a Faraó, o soberano mandatário do Egito, que deveria deixar que os israelitas fossem ao deserto adorá-lo. Já lemos. Essa passagem nos ensina que o deserto também é um lugar de adoração. Eu achei isso aqui sensacional quando eu li. Tem gente que já pregou? Ixi, eu tenho certeza que você já ouviu. Eu já ouvi. Nunca preguei isso não, porque eu aprendi logo cedo que não é assim não. Eu já falei várias vezes. Deserto é o melhor lugar para o crente estar. Que é isso, professor? Ninguém quer estar no deserto. Então, porque o sinônimo do deserto que as pessoas colocam é lugar de desprezo, é lugar de dor, é lugar de sofrimento, é lugar de escassez, é lugar... Não, irmão, o deserto é o melhor lugar. Foi no deserto que Deus mostrou que sustenta o seu povo. Eu não sei que medo de crente é esse de dizer, eu estou no deserto, o melhor lugar. Foi no deserto que Jesus foi tentado e aprovado, se é que precisava ser aprovado, né? Abre-se um parênteses. Foi tentado. Jesus foi tentado aonde? No deserto. Teve vitória aonde? No deserto. O povo de Deus foi colocado aonde? No deserto. E a vitória veio aonde? No deserto. Abraão peregrinava de terras em terras. Ou seja, eu não sei qual é o problema desses pregadores que falar que Deus está te tirando do deserto. No deserto é o melhor lugar que você pode estar. No deserto você depende de Deus. No deserto você é sustentado por Deus. No deserto não tem eu posso. No deserto não tem eu tenho. No deserto tem eu vou pedir ajuda. A quem? No deserto você depende de Deus. Então logo o deserto é o melhor lugar que o crente pode estar. O que o povo de Deus viu no deserto, nenhum outro povo viu. Coluna de fogo para aquecer na noite. Nuvem sobre seria em cima, né? Então, sobre o povo, para que não fosse queimado pelo sol. No deserto, Deus faz sair algo da rocha. No deserto, Deus pega água amarga lá de Mara e torna doce. No deserto. Então, pregadores, professores e alunos, deserto é um lugar bom. Deserto é um lugar de dependência de Deus. E o professor colocou aqui, ó. Essa passagem nos ensina que no deserto também é lugar de adorar a Deus. Percebe aí? Eu gostei e concordo com o número, gênero e grau. Tenho dito isso sempre que posso.
O melhor lugar para o crente é o deserto, porque lá só tem ele e Deus. E está faltando. Não quero ser acusador, mas está faltando muito. Lugar somente você e Deus. Eu e Deus. 1.2. Adoração após a vitória. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, todos adoraram e celebraram. A profetisa Miriam dançou com as outras mulheres em louvor ao Senhor. Naquele dia, o deserto se transformou num lugar de celebração. Aonde foi que Miriam dançou? No deserto. Aonde foi que o povo se alegrou? No deserto. Você está entendendo? Eu quero dar uma pausa aqui e eu vou falar para os mais antigos, principalmente aqueles que não são, aliás, que não nasceram com seus pais cristãos, né? Quando a gente fala bem assim, gente, entenda, é figura de linguagem, pessoal. Por favor, nasceu em berço evangélico. Ah, mas não existe berço evangélico. Não, irmão, não é berço evangélico. Quando a gente fala assim, nasceu em berço evangélico, por favor, não seja ignorante, com falta de conhecimento. É a mesma coisa quando eu falo da minha igreja. Vou usar os dois termos. Aqui é uma aula, então eu tenho que te ensinar. Quando a gente fala bem assim, irmãos, nasceu em berço evangélico, está dizendo o quê? Que quando você nasceu, os seus pais já eram crentes. Por exemplo, quando o Rosil nasceu, eu e a Rose já éramos cristãos. Quando, usando os meus pastores aqui, né? Quando nasceu a Kelly, o pastor Eli e a missionária Ruth, que é a esposa do nosso irmão pastor Eli, a Kelly já era, os pastores já eram cristãos. Então a Kelly nasce no berço evangélico. Isso aí, os dois filhos, o Miguel e a Esté, do nosso pastor Daniel Conrado e da pastora Sara. Quando os filhos deles nasceram já com eles crentes. Então a gente chama isso aí de berço evangélico. Não é que tem um berço de criança que é evangélico. Sem ignorância, né? Pelo amor de Deus. Mesma coisa quando a gente fala assim, a minha igreja, a igreja de Jesus, a igreja não é sua. Meus irmãos, a gente está falando de convívio, aonde eu convivo. A minha comunidade é onde eu estou, eu me sinto parte dela. Se eu sou um corpo com Cristo e com você, então logo nós somos um corpo pertencente a uma igreja. Então nós somos um só. Então é a minha igreja, não é ser minha igreja de ser dono dela. É minha igreja de fazer parte daquela comunidade, ok? Então, e por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu quero falar dos mais antigos, principalmente que não nasceram no berço evangélico. Quando um católico, os católicos aí que me ouvem, se tiver algum que me ouve, né? Quando você alcança uma bênção, sabe o que eles fazem? Põe uma faixa sobre a sua casa. Bênção alcançada pelo São Pedro. Bênção alcançada pelo São João, bênção alcançada pelo São Benedito, bênção alcançada pelo São Tiago, enfim. Agora, infelizmente, tem muito crente que pede ao Senhor, clama ao Senhor, pede oração no ciclo de oração, na mocidade, nos adolescentes, nas crianças, nos varões, no todo culto, e aí quando alcança a bênção não volta para contar, não volta para celebrar. Aqui não. Israel pediu livramento, até onde, como é que vai ser, como é que a gente vai passar esse mar, o povo está nos perseguindo, Moisés, e Deus diz, Moisés estende a vara sobre o mar se abriu, veio de lá para cá, o povo passa, quando passou, o que fizeram? Cantaram, celebraram. Será que não está faltando celebração na sua vida? Celebrar o que Deus já te deu, a vitória que Ele já proporcionou para você? É esse ponto, celebraram a vitória. E tem crente, irmão, que só quer, mas não celebra a vitória. Tá bom? Embora isso possa causar estranheza, os crentes fiéis são capazes de festejar em tempos de dificuldades. Os que conseguem adorar no deserto evidenciam sua fé em Deus, confirmando que somente nele tem o controle de todas as circunstâncias da vida. É no deserto que podemos celebrar. Sabe outra vitória no deserto? H e Ismael. O menino estava chorando, H deixa o menino perto de uma árvore e vai para longe porque não queria ver o menino morrer por falta de água. Aparece um anjo e pergunta,
Por que está chorando, H? Para não ver o menino morrer, porque não temos água. Ela disse: tem água, H? Está lá. Deus abre fonte no deserto. Eita glória! Está aí, no deserto, Ismael foi erguido e levantado em grandes nações. Príncipes saíram de Ismael, porque Deus proveu no deserto. Estou falando para você, tem gente precisando voltar o nosso modo de pregar, que no deserto tem vitória, sim, tem adoração, sim. 1.3 A razão da adoração a Deus. A palavra porque, nos versículos 1 e 19 de Êxodo 15, nos apresenta a razão de Deus estar sendo louvado pelo seu povo, que celebrou uma festa no deserto após a libertação da escravidão e a travessia a pé a seco pelo meio do mar. Os israelitas foram movidos por testemunhar os atos poderosos do Senhor, um poder manifestado também nas pragas enviadas ao Egito. Faraó, seu exército e as divindades egípcias não foram capazes de impedir a saída do povo de Israel do Egito. Essa realidade nos exorta e nos desprende das coisas deste mundo e viver como verdadeiros adoradores com os olhos fixos no Senhor. E aqui a ênfase é que não adiantou os deuses do Egito, que não adiantou os carros de Faraó. Eita, olha que vem na memória. Quem lembra aí? Quem lembra do hino de Shirley Cavalhais? Eu não vou lembrar o título, mas tem um refrão do hino de Shirley Cavalhais. Lá vem Faraó, à frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Não tem um hino assim? Pois é, menino, vem na mente bem aqui, os carros e os cavaleiros de Faraó atrás de Israel. Quem chegará primeiro? Foi o povo de Israel que prevaleceu. Então, no deserto, Deus é adorado. 2.2, né? O ponto 2. Já curtiu? Já comentou? Já se inscreveu? Faça isso. Contribua para o canal Bíblia para o Cotidiano. Deixa Deus usar a sua vida para abençoar a minha, para que eu possa abençoar outras vidas. Servindo a Deus com os seus bens. Faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardilosa. Ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco vossas crianças. Livro de Êxodo, capítulo 10, 24, que já lemos. Na verdade, ele estava propondo aos hebreus que adorassem ao Deus de Israel, mas que deixasse seus bens no Egito. Não tem lógica. Não tem lógica nós adorarmos a Deus e deixar o que é de Deus, porque se nós temos, foi porque Deus nos concedeu. Porque, deixa eu ver aqui um salmo. Se vem na mente agora um salmo, deixa eu ver aqui se eu estou certo. Obrigado, Jesus, pela memória. Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Então, se Deus deu a você dinheiro, se Deus deu para você saúde, se Deus deu para você inteligência para ser um empresário, investir, abrir uma empresa, abrir um negócio, abrir um comércio, e você tem o retorno, saiba que não foi por você, foi porque Deus te deu capacidade. Esses bens veio porque Deus te deu a capacidade de você abrir uma loja, de você abrir uma confecção, de você virar um empresário da informática, você virar um empresário da tecnologia. Deus te deu sabedoria para você abrir uma franquia, seja de qual for, seja uma franquia de Uber, seja uma franquia de caminhão, seja uma franquia de comida. A Deus te deu uma inteligência de ter como é que chama aquele negócio lá? Eu queria falar de festa, salão de festa, de eventos. Deus te deu a sabedoria de criar eventos para festa. Então foi porque Ele te deu.
Então, logo, se ele te deu essa capacidade, você tem que adorar ele com essas coisas, adorá-lo com os seus bens. Não queira, irmãos, fazer apenas de dizer assim, eu vou ajudar com qualquer coisa. Não ajude com qualquer coisa. Ajude com o melhor daquilo que Deus te deu. Falando de bens, tá? Agora, bens. 2.1. Adoração parcial. Armadilha de Faraó. Adoração parcial. Olha só. Contrapondo-se à ideia de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial. A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser e todas as dimensões da nossa existência: bens, vida, família e trabalho. Anota cada um delas aí. Tudo isso aqui pertence a Deus. Aqui, ó. A nossa existência, bens, financeiro, literalmente, vida, a nossa vida pertence a Ele, nossa família pertence a Ele, o trabalho que nós temos, os que são CLT, foi porque Deus nos concedeu, certo? Essa entrega só é possível quando temos comunhão genuína com o Criador. Faraó propôs que eles levassem suas mulheres e as crianças, mas deixassem o gado e as ovelhas. Moisés, porém, o contestou de maneira firme, pois sem seus rebanhos não haveria sacrifício, ou seja, não haverá entrega total ao Senhor. Não dá pela metade. Não tem como o meu ser adorar o Senhor pela metade, porque se tudo é dele, eu não dou, eu devolvo. Dízimo você não dá, dízimo você devolve. Leio mais uma vez, Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, pertence a ele. Ok? Vamos lá? 2.2. Os bens como expressão de adoração. Podemos sim expressar adoração a Deus com o que nós temos financeiramente. Moisés confrontou Faraó. Diante das 10 pragas, o monarca fez 4 propostas ao libertador de Israel. Olha que interessante, as 4 propostas. Na quarta e última, ele propôs que o povo participasse, mas deixasse seus bens no Egito. Moisés sabia que se o povo partisse sem os animais, a adoração a Deus no deserto seria afetada. O culto ao Senhor ficaria comprometido. Ao recusar a proposta de Faraó, Moisés nos ensina a adorar a Deus com inteireza de todo o coração e com todos os nossos recursos, que são apenas um meio de expressar a adoração e louvor. Abre aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 10. Bora ler alguns versos aqui, pois é necessário ser lido. Vamos ler o verso de número 7. Verso de número 7 aqui de Êxodo, capítulo 10, ó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixai aí os homens para que sirva ao seu Senhor, seu Deus. Ainda não sabeis que o Egito está destruído? Isso aqui é o povo falando para o Faraó. Aí disse Moisés. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Olha que ele perguntou a Moisés: quem é que vai nessa adoração? Aí Moisés diz bem claro: quem vai?
Ele diz: E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, devemos ir, porque festa do Senhor temos. Ou seja, precisamos levar tudo, não pode ficar nada. E ele chega até a dizer: não, vai a metade, vai um pouco, vai aqui. E Moisés disse: não, é tudo. Deus não quer você pela metade, ele quer você por inteiro. Livro de Êxodo, capítulo 10, você lê até do 10 completo, né? Até o 29, quando Deus diz: tem que levar tudo. Adore o Senhor com o seu ser por completo. 2.3 Honrando a Deus com os nossos bens. Vamos lá. O verbo honrar remete a venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar, temer. Assim, mais do que dízimos e oferta, Deus espera que possamos lhe dar honra. Provérbios, né? O princípio, bora lá, vamos ver esse Provérbios aqui. Provérbios, capítulo número 3, verso 9 e 10. Escute só. Honrar ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 10. E se encherão os teus celeiros e abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. É Provérbios dizendo que temos que honrar o Senhor com os nossos bens. Deus não está atento somente às ofertas, mas também à maneira como ofertamos. O reino de Deus trabalha por princípios como a seguir. Aos que me honraram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Segundo 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 20. Você é honrado por Deus, mas você não quer honrá-lo? Cuidado, talvez você esteja passando por algum problema que seja falta de honra. Sim, tem muita gente de boa intenção, de boa índole, porém não aprendeu ou não tem a cultura da honra a Deus. E a gente honra a Deus com o que a gente tem. É Provérbios, é capítulo 3, é verso 9 e verso 10. Não é eu, não é o comentarista, é a Bíblia que diz. Ponto de número 3. Servindo a Deus com o nosso melhor. A reação de Moisés à proposta de Faraó nos ensina a dizer não às investidas de Satanás. Diferentemente de Adão e Eva, que foram enganados pela proposta do inimigo, Moisés se manteve firme na fé e não desistiu de servir ao Senhor com o melhor que possuía. Vou dar a Deus o melhor que eu possuo. E mais uma vez eu dou ênfase: o melhor que você tem é a sua vida. Você tem sido fiel a Deus, tem honrado a Deus com a sua vida? Pensa nisso. 3.1. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Diante das ardilosas propostas de Satanás, devemos ter o mesmo posicionamento de Moisés. Nenhuma unha ficará no Egito. Em Êxodo 10, 26, Satanás, modelado em Faraó, não mudou sua estratégia em relação ao povo de Deus. Pelo contrário, ele continua a tentar os crentes para que caia em tentação. O inimigo recorre à infidelidade e a propostas sedutoras para nos desviar da verdadeira adoração, mas Deus
nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente tem a citação: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos essa possibilidade. A estratégia não mudou. Vem para cá, mas não precisa ser tão fanático. Vem para cá, mas não precisa se envolver tanto na igreja. Vem para cá, mas não precisa de tanta coisa. Vem para cá, deixa aqui. Ele quer enganar você para que você não dê o seu melhor. Teve alguém que falou assim: você está estragando a sua juventude, a sua melhor idade, você devia estar namorando, devia estar curtindo, devia estar viajando, você está com esse negócio de ser crente. Aí o pregador falou bem assim: você falou o quê? O seu melhor. Você está perdendo o melhor da sua vida com esse negócio de igreja, de crente. Ele disse: é verdade, o meu melhor. Então é sinal que eu estou fazendo a coisa certa, porque se a minha vida, se essa idade que eu tenho é a melhor, é a Deus que eu tenho que oferecê-la. Eita glória! 3.2 ofertando o melhor ao Senhor. Servir ao Senhor é ofertar com liberalidade. Moisés não abriu mão dos animais que seriam usados para adorar o Senhor, em forma de sacrifício pelo perdão dos pecados. Analisando o livro de Levítico, o pastor Fernando Alves comentou: toda oferta que fosse oferecida ao Senhor deveria ser de animais limpos e domésticos, e as características dos animais limpos são as unhas fendidas e a ruminação de alimentos. Do ponto de vista teológico, o sacrifício de animais era um símbolo de reconciliação com Deus e da retidão do pecado e da impureza. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, cuja morte na cruz afetou o sacrifício definitivo. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Mas volta um pouquinho lá atrás. Você já parou para prestar atenção que todo o sacrifício, ou quase todo, o que Israel tirou, os hebreus tiraram do Egito, eles não ficaram com nada? Ou com quase nada no deserto? Você já prestou atenção nisso? Por quê? Ficaram poucos animais, porque o povo ofereceu o sacrifício daqueles animais por libertação. E ficaram poucos. E qual é a maior prova que ficaram poucos animais? Quando o povo vai reclamar de comida. Ele diz que está cheio de maná. Capítulo de número 16 do livro de Êxodo. É 16? Vamos ver. Deixa eu ver se... aqui, ó. Deus manda o maná. Deus manda o maná e diz que o povo se encheu, se fartou, enjoou de comer maná. Eles diziam que queriam comer carne. Peraí. Se não ficou nenhum animal lá no Egito, trouxeram tudo. Por que eles não mataram aquele boi, aquela ovelha, aquela vaca, aquela cabra, para comer a carne? Por quê? A grande maioria deles foram sacrificados ao Senhor. Mais uma vez, a prova de que no deserto você depende de Deus e não do que o mundo pode te dar. Faraó deu, os egípcios deram, mas eles sacrificaram, se não tudo, uma boa parte, ao ponto de não ter comida, não ter carne para eles comerem. É só ler Êxodo. Diz que não tinha carne, tinha maná. Mas Deus manda o quê? Cordonizes, para que eles matem a vontade de comer carne. Está entendendo? Que às vezes o que o mundo nos dá só serve para ser queimado no altar? Eita glória! Pois é. Aí esse sacrifício muda. Deixa de ser de bodes, touros, vacas,
cabritos e cabras e passa a ser Jesus Cristo, o único e perfeito sacrifício. Agora, teve gente que não entendeu essa parte e pensa assim, pelo menos é o que eu penso vendo o que eles dizem, o que eles fazem. Agora nós não temos que oferecer mais nenhum animal, o nosso sacrifício é Cristo. E qual é o problema aqui? O que eu quero que você me entenda. Qual é o problema? Que antes você teria que comprar um animal, ou comprar o cereal, ou comprar oferta de libação derramada, enfim, você teria que comprar para poder adorar. Não existia adoração no Antigo Testamento se não tivesse sacrifício. Toda adoração era baseada em sacrifício. Não existia adoração de levantar a mão. Não existia adoração de ir lá na igreja e passar 2 horas. Não, 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 não. A adoração a Deus era em sacrifício. Era o levar o sacrifício. Então tinha que pagar. Se você não tinha da sua ovelha, você ia ter um desfalque. Por quê? Você tinha 10 e ia ter que dar uma. Ficou, abre-se um parêntese bem grande, o prejuízo de uma. Ou se você não tivesse como uma ovelha, tivesse que comprar ela, ia sair do seu dinheiro para ter que comprar. Para você poder adorar a Deus com o seu sacrifício. Quando chega no Novo Testamento, aí as pessoas usaram de má fé. Não todas, é um ensinamento, então eu tenho que dizer as pessoas, que eu não conheço sua vida, mas uso num termo geral. Você agora precisa pagar para ter o sacrifício de Cristo? Eu falo financeiramente. Você paga quanto pelo sacrifício? Você não paga nada. Então, logo que eu não tenho que pagar nada financeiramente, aí eu não adoro com os meus bens. Eu não adoro com as minhas finanças. Eu não faço um voto. Eu não faço um propósito. Eu não ajudo numa construção. Eu não ajudo numa conta de água. Eu não ajudo na conta de luz. Eu não ajudo na cesta básica. Eu não... Por quê? Porque agora eu não tenho que pagar pelo sacrifício. E antes o povo tinha que pagar. Então o povo saiu da lei, que era obrigado a pagar, para a graça, que deve ser voluntário, e não dá. 99% das pessoas não aprendem, dos que reclamam, tá? Dos que reclamam, não inclui você, espero que não. Dos que reclamam, eles receberam de graça e não querem dar de graça. Eu vou dizer de novo. Eles receberam de graça a salvação de Cristo, porque não foi por dinheiro, como disse Paulo, não foi por sangue, não teve preço de dinheiro para o sacrifício, para você obter o sacrifício de Cristo. Eles receberam de graça, mas não conseguem dar de graça financeiramente, para que outros possam ser alcançados. Porque eu acho incrível, e aqui eu pego pesado, eu sei que eu vou pegar. Eu acho incrível. Porque para alguém aceitar, para essa pessoa que é contra tudo isso, ouvir falar de Jesus, ele esquece que alguém teve que pagar, teve que trabalhar para que a palavra chegasse. Lembra da história? Cadê a revista? Está lá na outra mesa ali. Para que hoje existam as Assembleias de Deus, a gente teve uma história top, desde o Pentecoste, passando pelos moráveis, pelos pietistas, passando pelos valdenses, passando pela Rua Azusa, passando ainda, já pulei, né? Passando lá antes, passando por John Russell, passando por Lutero, Calvino, aí passando por John Wesley, William Seymour, Daniel Berg, Gunnar Ving, Paulo Leva Macalão, para que a gente hoje estivesse aqui ouvindo o Evangelho. Teve gente que morreu, teve gente que sofreu, teve gente que se gastou e foi gasto. E aí receberam de graça esse Evangelho, mas não dão de graça ajuda para que esse Evangelho continue a ser pregado? Vai essa não, irmão. Tem muita gente que recebeu salvação de graça, mas não dá nada de graça para que outros recebam a salvação. Que é isso, pessoal? Não, e olha que eu estou calminho, irmão. Tranquilo. Pensa,
Numa tranquilidade? Sou eu. Bora pro 3.3? Bora! Não permita que Satanás roube sua adoração. Será que ele rouba? Rouba. Com força. Rouba. Eu sei. Aqui é uma escola dominical. Eu sei que o texto de João 10:10 não se aplica a Satanás, irmãos. Aqui é a escola bíblica dominical. O que é isso, gente? Eita, é passagens bíblicas, deixa aqui. João, oxe, misericórdia. João 10:10. Eu sei que você sabe que João 10:10 não está falando de Satanás. João 10:10 está falando de pastores falsos, mercenários, não é do lapeta. Se você aprendeu isso, aprendeu errado. Pode ver. Epígrafe do texto. Jesus é o bom pastor. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e o chama pelo nome, e as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirá dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus, escute só, Jesus disse essas parábolas, mas eles não entenderam que lhe dizia. Tomou, pois, Jesus e disse: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões. Está falando de pastores, enganadores, falso. Não está falando de lapeta, capeta, não. Tem nada a ver com ladrão, com capeta aqui. Está falando de homens que foram quiseram conduzir o povo de Deus, as ovelhas de Deus, mas não eram pastores verdadeiros. Tá bom? Está no texto. Eu sei que você aprendeu errado, que eu aprendi também, mas é o tempo de aprender certo. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salve-se-á e encontrará, e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, esse aqui, mau pastor, falso pastor, que querem conduzir o rebanho para ter direito à sua gordura, não apenas à sua lã. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário não tem nada a ver com ladrão, com Satanás. Tem a ver com mercenário, homens que querem dinheiro das ovelhas, certo? Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, que é Jesus. Então, esse ladrão que vem matar,
roubar e destruir, não é Satanás, é pastores que não são pastores, são mercenários. Não se aplica. Existem momentos que tem homens aí que são usados por Satanás e tem momentos que são são homens que são usados por Satanás e tem momentos que são esses homens que usam Satanás. Tá aqui, ó. São esses homens que usam Satanás. Não é Satanás que usa ele, não. Pastor Cláudio Duarte, ele brinca com um negócio sério, mas para minimizar a dor ou a vergonha. Existe demônio que você vai expulsar, ele vai dizer, não, eu não estou aqui não. Vou expulsar o demônio, não sei de que ali. O demônio foi, estou ali não, é ele mesmo. Nem eu tenho coragem de entrar ali. É tão perverso, é tão ladrão, é tão na carne, que Satanás nem usa ele. Ele que usa Satanás. Tá bom? Então, ele quer roubar a nossa adoração. E não tem nada a ver com João 10:10. É roubar de tirar a sua atenção disso aqui. Bora ler agora o último parágrafo. Encontramos nos evangelhos e nas epístolas várias advertências quanto às evidências de Satanás para nos enganar. Então veja, várias evidências para nos enganar. O pastor não coloca aqui nenhuma, não coloca João 10, porque ele sabe que João 10 não tem nada a ver com Satanás. Olha onde é que a gente encontra. Mateus 24. Mateus 24, capítulo 4. E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Aí. Acautelai-vos e que ninguém vos engane. Mateus, capítulo 24, verso de número 4. Aí a gente pula lá para o verso de número 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí sim são influências de Satanás. É ele tirando a atenção do povo. Se a gente for um pouco mais na frente, a gente acha aqui 1º, 2º Tessalonicenses, capítulo de número 2:2. Escrito está: que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ele está dizendo, se acautele, tome cuidado, preste atenção. Aí a gente pega João 10. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, Satanás quer roubar a atenção, quer tirar de nós a verdadeira adoração. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui sim, aí em 2 Timóteo, você passa um pouquinho mais para frente, capítulo 3, verso de número 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Sendo enganado por Satanás, roubando a verdadeira adoração. Tanto quanto ao que é certo quanto o que é errado. Quem aceita suas mentiras fica vulnerável ao seu poder. Aí mesmo, vai um pouquinho para frente, ó. Tiago, Pedro, João. Cadê João? João. 1 João 3, verso de número 8. Escrito está: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você vê que nesse capítulo todo aqui, nesse último parágrafo, ele não cita João 10:10. Ele está citando outras palavras, que é a ação de Satanás. Ok? Para nos advertir da verdadeira adoração, ele nos leva a empenhar nossos bens e finanças em coisas que parecem inofensivas. Olha como é que ele faz.
degustar uma nova bebida alcoólica, fumar um cigarro, usar drogas ou assistir um filme pornográfico só uma vez não faz mal. Eita, que cilada, ciladona, viu? Essa aqui é terrível. É só uma vez. E o pior é que não fica só em uma vez. Você sabe, eu sei, nós temos que alertar a igreja, a juventude, a adolescência, os velhos, as mulheres, orientar todo mundo. É armadilha, tirando a nossa alegria de adoração. Satanás busca impedir a verdadeira adoração com propostas que espiritualmente podem ser fatais. E tem gente que infelizmente vai por essa vereda e não volta mais. Conclusão? Bora concluir? Para concluir, diz assim: é importante estarmos atentos aos conselhos e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteadas pelos princípios bíblicos, como todas as coisas são de Deus e para Deus, nosso viver também deve ser para a glória de Deus. Isso inclui a administração dos bens que Deus tem colocado sob nossa responsabilidade. É sua tarefa adorar a Deus com o que você possui. Que Deus abençoe vocês. Espero ter acrescentado na sua vida algum ensinamento e que Deus venha honrá-lo, porque você honra Ele com os seus bens. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Espero você na nossa próxima aula, querendo Deus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Até a semana que vem, querendo Deus.